Não, tô atacando a Lanzoca no Instagram após novo imposto em eletrônico. Ele já privou os comentários, faz o L. O Alanzoca fez o L? Mas ele fez mesmo assim? Ele declarou apoio? O que foi isso aí? Hã? Fez até campanha pro Lula? Ah, sim. Rapaziada, falar um negócio pra vocês, cara. Quem são os otários? Quem são os otários? R$2. L com gosto. Quem são os otários? Tonto é quem vai lá e dá moral, né? A partir do momento que um streamer ele declara apoio para político, que ele faz isso daí com o próprio público, tá mais do que claro que ele tá preocupado só com ele, né? Pois é. Tá aí, ó. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Essa galera que idolatra streamer, que segue aí. Uma coisa é o cara ser streamer e ele fazer um conteúdo bacana que você gosta de assistir. Agora, a partir do momento que o mesmo streamer usa do poder de influência dele para fazer isso, campanha para político X ou Y, ele tem que estar disposto a ser cobrado também. Isso não é brincadeira. Então, retardado é quem segue e não tem capacidade crítica para entender do que se trata isso daí. Não é certo isso. Não é certo isso. Se eu não me engano, principalmente se o streamer faz isso para interesses próprios, porque sabe que vai ter vantagens. Seja lá vantagens financeiras, qualquer tipo de vantagem que seja. Certo? Então assim, idiota é quem fica dando moral ainda. Salves mandou R$5. Salve, Xandi. Sobre o Alajuca, ele até fez uma cena patética chorando pela morte do tio e dizendo que votou no Lula por causa disso. Por causa do tio dele na pandemia que morreu por vacina, eu acho. Ele disse que foi culpa do Bolsonaro. Fez até uma cena patética chorando pela morte do tio, dizendo que votou no Lula por causa disso. Mas aí a situação é muito mais séria, então. Isso aí tem um... Nossa, isso daí é uma coisa, assim, é vergonhoso. O que tem a ver a morte de um tio e enfiar política no meio? Estão falando aqui que teve questão da vacina, que por causa disso que o Bolsonaro era contra a vacina e por isso que o Alanzoca votou no Lula. Mas peraí, como que uma decisão política que afeta toda a população brasileira você pode tomá-la simplesmente porque um ente querido seu morreu e você quer colocar só o seu na reta? Isso não faz o menor sentido. Isso aí é uma coisa totalmente insensata. E é pior ainda quando você é um influenciador, que você sabe que milhões de pessoas serão influenciadas. Tem muita criança, molecada, que não é assim, cara. Não é desse jeito que funciona. Isso aí é desproporcional. Isso não faz o menor sentido, cara. Tá? Essa história aí tá totalmente cabalística, turva. Isso é ridículo. Tem coisa errada em tudo isso daí. Larga a mão. Isso aí tem coisa errada nisso aí. Aí não faz o menor sentido, irmão. Menor sentido. Pelo amor de Deus, cara. Então, se a minha mãe tivesse pego o Covid na época do Bolsonaro e por ele ser contra vacina, minha mãe tivesse morrido, eu ia vir aqui fazer vídeo chorando pra vocês falando que eu vou votar no Lula por causa disso. Mas peraí, que porra é essa? Quem é o retardado que acha que isso daí faz sentido? Isso não faz o menor sentido. Isso é misturar, isso inclusive é desonrar a memória de um ente querido seu que morreu. Pelo amor de Deus, cara. O que tem a ver eleger um canalha, vagabundo que é o Lula? O cara claramente, um sem vergonha. O que tem a ver uma coisa com outra, irmão? Tá maluco? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá maluco, porra? Que negócio patético, irmão. Eu, hein? Sai de baixo, velho. Larga a mão. Cão do Inferno mandou R$6,66. Felizmente venho dizer a todos que o Nai voltará na live, pois eu já dei cabo dele. E para de falar mal do papai Lula e do Tachad. Tem que taxar esses gamers safados mesmo. Só ficam sentados o dia todo e não giram a economia do país. Em 2026 é 13. Qual que é a postura correta? O que seria uma postura correta? Você teve um ente querido seu que morreu por causa de Covid e teve um presidente aí que foi contra a vacina? É um direito seu acreditar que você tinha que tomar vacina, que o presidente não podia ser contra a vacina. Agora, a partir do momento que você é um influenciador e você literalmente exerce influência sobre milhares de crianças, adolescentes, etc., e até adultos, e você faz vídeo chorando, misturando a morte de um ente querido com uma decisão política,
Aí, opa, peraí, você tá misturando duas coisas. Você tá misturando duas coisas. Não é porque o presidente é contra a vacina que o seu ente querido deixou de tomar vacina. Se ele deixou de tomar vacina por influência de político, foi decisão dele. Certo? Não teve muita gente aí que tomou a vacina? E teve problemas também? Então assim, não é tão simples essa situação. Não dá pra você justificar. O que eu tô querendo dizer é exatamente isso. Que a situação é tão complexa que não dá pra você justificar o seu voto em algum político fazendo vídeo, chorando pro seu público por conta de uma situação dessa. Você ter perdido um ente querido no meio da pandemia. Que afetou muita gente e destruiu a vida de muita gente. Não é assim, pô. Não é assim que a banda toca, pô. Tem que ser mais crítico, né? As pessoas que assistem os streamers aí precisam ser mais críticas, pô. Precisa pensar um pouco melhor. Porque você tem poder de influência, né? Que nem eu aqui. Se eu for falar aqui que eu vou apoiar político X ou Y, não interessa, né? Os motivos pelos quais eu esteja explicando. Mas tem gente que vai se sentir influenciada a fazer isso. Porque infelizmente tem muita gente que é gada. Que vai no embalo. Não pode ser assim. Pô, você vai apoiar um político A ou B, você tem que ter um raciocínio crítico, você tem que apoiar ele pelas ideias. Porque o bem será feito para a maioria. Agora, usar de uma perda de um ente querido para justificar um voto num parente seu que morreu, peraí. Pra mim não tem nada a ver uma coisa com outra, literalmente. Eu acho essa história totalmente esquisita. Acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. R$5. Notícias mais revoltantes dos últimos dias foi 10.000 javalis asiáticos. Vai tomando nada. revelada hoje e muita gente nem ficou sabendo. A Receita Federal divulgou hoje que o governo Lula arrecadou em impostos mais de 320 bilhões de reais só em janeiro, o maior valor em 32 anos. Pra você entender o quão absurdo é esse valor, para pagar o Bolsa Família o ano inteiro, o governo brasileiro gasta só 160 bilhões de reais. Isso quer dizer que só em janeiro o governo cobrou tanto imposto que já consegue pagar 2 anos de Bolsa Família. Para comemorar esse 45. grande recorde, o governo anunciou mais um imposto, agora nas importações de produtos de tecnologia. Mais de 1.000 produtos foram afetados, como celulares, placa de vídeo, processadores. A justificativa do governo é maravilhosa. De acordo com o governo, a medida é uma estratégia para proteger a indústria nacional. Super, mandei um pix mais tu não viu, mandou R$5. Xandão, preciso de um conselho, cara. Ai, meu Deus! Voltei para o Brasil. Como tá fácil, pão de Cristo! Não sei o que devo fazer de trabalho. Tá fácil demais! Estou olhando algum... Tá muito fácil, caralho! Tá muito fácil! Puta merda! Nunca foi tão fácil, literalmente, cagar qualquer coisa na cara do gado e que se foda, irmão. Fala qualquer coisa pra esses bosta, eles são tudo burro mesmo. Eles vão atrás do Alanzoca. Ai, meu Deus. Necessariamente a vacina como argumento para votar no Lula. O Bolsonaro de desprezíveis. Não justifica, Matheus. Uma coisa não justifica a outra. É o que eu tô falando. O que eu tô dizendo pra você, irmão, em relação ao Alanzoca, vocês têm que entender exatamente o que eu tô falando. A partir do momento que você vai fazer um voto pra um político, você não pode votar pensando em particularidades suas. Você tem que pensar no coletivo. Uma decisão, votar, irmão, levando em conta que o voto seja legítimo, etc, etc. Quando você vai escolher alguém, você é um influencer e você vai falar pro seu público por que você vai votar numa pessoa, tem que ser por razões que beneficiem a maioria. Eu vir aqui e usar de uma situação particular minha pra justificar voto num cara que é claramente um bandido, isso não faz o menor sentido. Eu não posso fazer isso daí. Isso é o mínimo de decência que uma pessoa tem que fazer. É exatamente isso que eu tô falando. As pessoas que acompanham o Alanzoca deveriam saber separar as coisas. Uma coisa é ele ser um ótimo streamer. A molecada gostar de ver ele jogar, fazer a zoeira dele, show de bola. Agora, se ele é streamer e veio falar de política, opa, é momento do quê? Quem tá escutando, ó, deixa eu prestar atenção no que ele tá falando, porque eu tenho que ser crítico agora. Isso aqui não tem nada a ver com o trabalho dele. Certo? É disso que eu tô falando, irmão. Não interessa.
Tá? O cara, pra votar em algum político, ele tem que ter argumento. Ele tem que chegar e falar, ó, o projeto do cara é tal, 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 eu vou votar nele por causa disso, disso, disso. A problemática do Brasil é isso, isso, isso. Pra resolver, eu acredito, com base no meu estudo, que você resolve assim, assim, assado. E eu vou votar nesse cara porque ele tem projeto pra isso. Algum desses streamers fazem isso? Quantos streamers? O único que eu conheço é Super Xandão. Eu venho aqui, eu falo onde está o problema na política, quais são minhas crenças, o que tem que mudar, o problema da indústria, eu falo. Tem que votar, nem é ter que votar, né? Eu transmito as ideias e justifico o porquê de eu pensar naquilo. Agora, eu simplesmente vir aqui, ser um influencer, pô, tem 1 milhão de pessoas aí que me seguem, fazer um vídeo falando, porque um parente meu morreu, ou porque aconteceu uma situação pessoal na minha vida assim, e eu acho que esse Bolsonaro, ele é um canalha, e por ele ser um canalha, eu vou votar no Lula. Ô, irmão, que porra é essa? É várzea, né? É várzea. Vocês percebem que não tem seriedade nenhuma nisso aí? Porra, é um direito dele, do Alan Sokol, da puta que pariu, votar no Lula. Só que o cara é um influenciador. Oh, tem que ter um pouco aí de coerência, né? E as pessoas que escutam também, que são gados. Tem que parar de ser gado, caralho. Quer votar no Lula, pau no cu dele. Agora, não fica querendo fazer a sua razão pessoal de votar no seu político de estimação, que seja a razão da maioria. Que a maioria, tem que ir no embalo. Ah, merda. Que isso, pô? Isso é conversa pra mentecapto, caralho. Marcos Alves mandou R$5. Dá pra deixar aqui o Xandi. Grande parte do chat do Alanzoca é de criança ou adolescente. Com toda certeza ele recebeu do PT pra botar merda na cabeça do chat dele. Aí é pior ainda, né? Espero que não. Eu espero que não, cara. Salve Chuper mandou R$5. Chuper, você vai jogar o novo Resident Evil que vai lançar sexta. Então se o Alan Zoca votasse no Bolsonaro estaria certo? Não estaria certo, porque não se trata de quem ele vai votar. A situação não é coerente. Nem se fosse no Dr. Enéas. Não existe isso daí. Eu não poderia vir aqui pra vocês e falar assim, rapaziada, pelo fato do nosso presidente ser um bosta e ele falar que é contra a vacina e minha mãe morreu por causa de não ter tomado vacina porque ela acreditou no político, eu vou votar no Dr. Enéas. Mas, caralho, o que tem a ver, irmão? Você pode fazer isso por conta própria? Você pode, mas querer colocar isso pra uma maioria gigantesca de pessoas não é coerente fazer isso. Você tá entendendo? Porque é um motivo particular seu. Você não tem a menor noção dos problemas do Brasil. Você não é um crítico político. Você está tomando uma decisão com base num fato da sua vida particular. Eu tenho que criticar o sistema político porque eu estou pensando na maioria. Eu não posso ver só o meu lado. Você está entendendo? É isso que eu estou falando. Não é tão simples assim. Por isso que eu estou dizendo. Certo? Eu não tenho nada contra o Alan Zoca ter votado no Lula, pode ter votado no Bolsonaro. Ah, puta que pariu, eu quero que se foda. Todos os gados que seguem ele também, que diz amém porque ele fala. Eu detesto gente que é gado e que não tem senso crítico. O que eu tô falando aqui é minha opinião. Meus pesas, meus sentimentos pra ele que perdeu seu ente querido, isso é uma coisa triste, eu entendo, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. É isso que eu tô falando. Minha opinião é essa, caralho. Oxi, eu nunca faria isso. Se eu venho aqui e falo pra vocês que vou votar em fulano ou ciclano, eu justifico. A minha justificativa tem coerência. Porque eu sei dos problemas do Brasil. Então eu vou chegar pra vocês e vou falar. Vou votar em fulano, a ideia do fulano é boa. Por quê? Por causa disso, disso, disso e daquilo. Isso vai ser bom pra maioria por quê? Por causa disso, disso, disso e daquilo. Não tô, porque aconteceu uma coisa. Não tô com nenhum interesse particular envolvido nisso aí. Certo? Política é uma coisa que tem que ser levada a séria. Não é simplesmente assim, entendeu? Só que no Brasil tem que ser levado a sério. É tudo baderna, bagunça, idolatria, gadismo. Ninguém para pra pensar em nada. Né? Tá aí, ó, os efeitos aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha aqui o que o cara tá fazendo. Esse canalha do Lula tá fazendo, ó.
Eu te pergunto, qual é a indústria brasileira que produz celular, placa de vídeo e processadores? Qual que é a verdade? A maioria nem sabe, ó. Essa molecada gata de streamer, de jogador da puta que pariu, eles nem têm noção disso aqui, ó. Tá certo ele. Lula tem vale gás, vale casa, vale picanha e vale... Já vazou. O governo tá esperando arrecadar mais de 14 bilhões de reais só nesse ano com esse novo imposto. Mais triste é que o Brasil já... Pelo amor de Deus, cara. Olha lá, eu tenho um... Olha. Sério mesmo. Ai, que merda, cara. Que merda. Ai, Xande, ridículo a Lanzoca, né? Igual eu não podia dizer esse boneca do caralho. Se vendeu... Na verdade, essa morte do tio dele é uma desculpa, né? Se vendeu pro sistema e agora fica achando ruim. Mas vem cá, Xande, você deixa eu e a Lanzoca gozar na sua boca? Vai tomar no cu, A cara. melhor